Boa tarde, gente. Primeiro, eu queria agradecer a doutora Marta pelo convite, agradecer a equipe da Congress e parabenizar todo mundo que está aqui. Eu acho que cada um de nós que estamos participando hoje desse evento e participamos dos outros FOPARES, nós somos privilegiados, né? De ter a oportunidade de ver de aprender tanto, de ter uma troca tão boa aqui entre nós, né? Então, eu queria, né, dar as boas-vindas, né, agradecer mesmo. A doutora Marta, realmente, ela esteve lá ano passado, lá em Caratinga. Nós temos o hábito de fazer um evento grande todos os anos. E, assim, foi uma honra ter a doutora Marta Brenner lá. Então, foi muito legal. E obrigado pelo convite, doutora. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho dos desafios de conviver com diagnóstico e adesão ao tratamento. No dia que eu recebi o tema dessa palestra, eu fiquei pensando, é muito difícil. Eu pensei assim, para mim, quando eu faço muitas palestras para falar do que é conviver com a doença de Crohn, mas falar para um público em geral é convencer as pessoas o que a gente passa todos os dias. É convencer as pessoas de todas as dificuldades que a gente tem que enfrentar. Agora, falar aqui para um público onde todos nós passamos por tudo isso, para mim, é uma honra, né? E, ao mesmo tempo, eu achei um grande desafio, porque, afinal de contas, né, estou falando com pessoas que passam as mesmas coisas, né? Nós estamos todos no mesmo barco. Então, eu achei muito interessante poder trazer, e eu espero que a minha fala aqui ela reflita um pouquinho do que cada um sente, né, e que a gente possa trocar um pouco essa experiência. Esse ano, gente, no Maio Roxo, o título, o tema do Maio Roxo de 2019 foi tornar o invisível visível, né? E eu acho que uma das coisas que a gente vai conseguir melhorar um pouco a nossa vida, melhorar a nossa convivência com a doença inflamatória intestinal, é exatamente assim, quando a gente conseguir tornar o invisível visível. As pessoas precisam saber o que a gente passa. As pessoas precisam entender quais as dificuldades que um paciente com doença inflamatória intestinal tem que enfrentar na vida, né? A partir do momento que a gente convive numa sociedade, que essa sociedade não entende muito bem o que está acontecendo conosco, eles não sabem nem que doença é essa. 90% das pessoas que a gente fala, eu tenho doença de Crohn ou retocolite, que é isso, nunca ouvi falar. Então, eu acho que esse tema desse ano ele foi perfeito, e eu acho que é em cima disso que a gente vai conseguir uma convivência melhor aí, né? Com a nossa doença e com a sociedade em geral. Bom, eu não vou ficar falando muito da questão do diagnóstico, a Alessandra falou muitíssimo bem, mas ser diagnosticado com uma DI é uma questão delicada. Eu coloquei isso porque, para algumas pessoas, Tem algumas pessoas que, quando recebem o diagnóstico, ficam desesperadas. Nossa, eu tenho doença de Crohn, eu tenho retocolite, o que é isso? Agora, para outras pessoas, receber esse diagnóstico é um alívio. Eu não sei se vocês conhecem isso, mas é uma questão que depende muito da história de cada um. Tem gente que tem anos que está sofrendo com vários sintomas e sendo encaminhado para diversos médicos e ninguém acreditando no que aquela pessoa sente. E quando ela recebe esse diagnóstico, ao invés de ser impactante, ai meu Deus, ela fala, graças a Deus, agora eu sei o que eu tenho e vamos enfrentar. Né? Então, depende muito da história e da vivência de cada pessoa. Né? Alguns realmente perdem o chão, outros recebem esse diagnóstico como um alívio. Né? Para a gente chegar ao diagnóstico, é essa dificuldade. Eu não vou ficar falando muito, mas todos aqui conhecemos. Primeiro, a gente começa a passar mal, ter todos aqueles sintomas. Aí, você começa a procurar um outro médico, começa a fazer vários exames. Os exames são caros, a gente não consegue um acesso facilitado. Até que a gente consegue encontrar algum médico que entenda da nossa doença e que faça o diagnóstico junto com tudo isso aí, desse caminho que a gente trilhou. E, a partir desse momento, é que a vida da gente ela dá uma viradinha. Né? Na hora que a gente recebe o diagnóstico, a partir daí, é uma nova vida que se inicia. Somos pacientes que agora vamos ter que conviver com uma doença para o resto da vida. Né? E vários pacientes passam, são estudos que a gente vê, para aceitar uma doença crônica, tem várias
né, fases do paciente. Eu não vou ficar falando muito, mas muitos. Primeira coisa é a negação. Né? Ah, não tenho nada, você ignora a doença, você não quer saber, você finge, não se preocupa, você ignora a doença. Não deu certo, a pessoa continua passando mal, ela começa a ficar com raiva, começa a ficar agressiva. Meu Deus, para que isso aconteceu comigo? E fica irritadíssima com todo aquele quadro que não melhora. E aí o paciente muitas vezes passa para a próxima fase, que é a fase da negociação. Ele começa a negociar com a doença. Eu duvido que alguém aqui não tenha passado por isso. Todos nós passamos. A gente começa, não, a partir de hoje, olha só, eu vou começar a fazer exercício, eu vou comer direito. Você começa a fazer negociações. Não, eu prometo que eu vou fazer não sei o quê. A gente faz promessa. A gente faz de tudo. E nada resolve. A gente quer negociar, como se a gente tivesse o poder de negociar com a doença. Eu faço isso para você ficar quietinha, né? E aí, a próxima fase, muitos passam, é que depois de passar por todas essas fases, nada resolveu. Muitos pacientes acabam entrando em depressão, porque, afinal de contas, ele já teve raiva, ele já ignorou, ele já prometeu o mundo e nada resolveu. E muita gente, às vezes, desiste, fica deprimido. Isso acontece. A gente precisa de resgatar essas pessoas, né? E, na hora que ela consegue resolver, aí sim vem a fase da aceitação. E essa é a fase que, a partir daí, a gente compreende, finalmente, que temos, sim, uma doença crônica. Essa doença, ela é para o resto das nossas vidas. A doença não está contra mim, ela está comigo. A partir de hoje, a gente tem que caminhar junto. E é isso que a gente tem que tentar transmitir para as pessoas e para a gente mesmo. Entender que não adianta nenhuma daquelas fases, não adianta revolta, não adianta negociação, não adianta nada. A doença está aqui, ela está junto com a gente, a partir de hoje estamos juntos. Então, como que a gente vai conviver melhor, né? Entre a gente e a própria doença. Bom, gente, mas falando disso, e as dificuldades para acesso, para tratamento e acompanhamento? Porque falar em conviver com a doença, eu falei do que a gente sente. Eu falei do que um paciente sente ali, o sentimento da gente, mas não é só o sentimento da gente que conta para conviver. Né? A gente ainda tem os fatores externos. A gente tem ainda que enfrentar não só a doença e a nossa aceitação, mas a gente também tem que enfrentar muita coisa. Né? E essas dificuldades de acesso para tratamento e acompanhamento, por exemplo, acesso a consultas especializadas. É muito importante que tenhamos um médico com quem confiar, com quem trocar. A gente precisa disso, a gente precisa ter uma equipe, pessoas que trabalham conosco. Porém, infelizmente, na pesquisa da ABCD, a Jornada do Paciente, eu peguei esse dado de lá, 40% dos pacientes com SUS têm dificuldade de agendar uma consulta com especialista. Nós, da Alende, eu fiz uma pesquisa lá na Alende, e dessa pesquisa eu separei o público entre pessoas que tem o público em geral e pessoas que moram em cidades menores de 100 mil habitantes e maiores de 100 mil habitantes, porque Caratinga é uma cidade pequena. E na nossa pesquisa, que pegava pacientes do Brasil inteiro, 57% dos pacientes não tem médico especialista na sua cidade. E quando eu colocava só o município pequenininho, até 100 mil habitantes, 83% não tem especialista na cidade. Então, gente, é uma dificuldade real, que nós temos que pensar agora eu não estou falando enquanto paciente, enquanto associações, enquanto associação que somos. Saber que a maioria dos nossos pacientes eles têm que se deslocar para outro município para conseguir um atendimento, para conseguir um acompanhamento. Né? E aí conseguir começar a pensar, enquanto associação também, uma sociedade civil organizada, o que a gente pode pensar em alguma coisa para melhorar essa rotina e essa logística aí desses pacientes. Outra dificuldade de acesso a exames. Eu não encontrei, eu procurei dados. Eu gostaria de ter dados de quanto tempo demora as filas de espera, por exemplo, para liberar uma colonoscopia, né, esses exames de imagem mais caros. E, realmente, eu não encontrei, porque a liberação é feita de acordo com o município, não tem um dado nacional. Então, mas eu acho que, principalmente quem é SUS, sabe quanto tempo demora para a gente conseguir liberar uma coluna, uma tomografia, uma enterotomografia, enfim.
né, temos todas essas dificuldades. Paciente que tem plano de saúde ainda tem um pouco mais de facilidade, mas a gente sabe que até os planos, muitas vezes, eles estão demorando a marcar, né? Então, assim, e são exames caros, que nem todo mundo consegue pagar também. Então, é mais uma dificuldade que a gente encontra. Dificuldade de acesso à equipe multidisciplinar. A Lê falou tão bem aqui agora, que ela já usou vários médicos e que precisamos de vários profissionais de saúde para cuidar da nossa doença no curso dela. E o que acontece com muitos de nós, e a grande maioria, na verdade, 84% das pessoas queriam ter acesso a uma equipe multidisciplinar. Na pesquisa da ABCD, só 8% que tem acesso. E 86% não tem. Então, enfim, olha só, gente, as pessoas não têm acesso a uma equipe. Ano passado, até falei sobre isso lá no FOPAD, e eu estava falando, foi um depoimento que eu recebi, eu achei super interessante. Muitas das vezes nós somos tratados como uma cômoda, em gavetas, né? Você vai num médico, ele abre a gaveta dele, trabalha e fecha, e depois você precisa de um outro especialista de outra área que vai mexer no cantinho dele. O ideal seria que a gente tivesse uma equipe, que eles falassem entre si, né? E isso ainda não é acessível para todos nós, né? Para a grande maioria das pessoas ainda não, mas é o ideal. Também temos dificuldade de acesso ao tratamento medicamentoso, né? Ao acesso de medicamentos. Os medicamentos, eles são de alto custo. Se for para comprar, são medicamentos caros e difíceis de manter, da gente comprar, né? Muitas das vezes os pacientes demoram até aprovação no pedido de autorização, de aprovação, né? Quando a gente dá entrada, para vocês terem uma ideia, na minha cidade, demora até 90 dias para liberar, só para eles analisarem e falar se o papel está tudo bem. Então, assim, você está precisando de um medicamento com urgência, e você vai demorar mais de 90 dias para você ter acesso ao medicamento, depois de já ter passado por toda aquela jornada, né, de descobrir o que você tem, e aí para conseguir tomar o medicamento. E isso não é a minha realidade da minha cidade, é do meu estado. Mas muitos outros também, né, demora muito. A interpretação do PCDT pelas secretarias estaduais de saúde, existem algumas secretarias, o PCDT fala que pode ajustar a dose, tem secretaria que demora para liberar, que fala que não. Enfim, tem algumas interpretações que são difíceis, isso acontece. Também temos falta de medicamento em alguns estados, isso foi falado hoje de manhã aqui, né? E a gente tem que saber que alguns medicamentos são comprados pelo governo federal. Tem outros medicamentos que é de responsabilidade do governo do estado, e os medicamentos mais básicos que é responsabilidade do município. Isso é muito legal quando a gente sabe disso e consegue enxergar, porque, às vezes, alguém fala, está faltando, estou inventando aqui nesse momento, porque eu não sei onde tem, onde não tem hoje. Mas em São Paulo tem, mas em Minas não tem tal medicamento. Às vezes, a pessoa acha que o problema é na prefeitura, às vezes briga ali com o funcionário da farmácia, e é o Estado que tem que comprar, enfim. Mas isso acontece muito no Brasil. E por isso que muitas vezes a gente vê um lugar tendo medicamento e no outro lugar não tem, porque a responsabilidade de compra é do Estado. E aqui também foi falado hoje na palestra, eu trouxe isso, porque é uma novidade que o Ministério Público, Ministério da Saúde, perdão, ele publicou essa portaria número 13, no dia 6 de janeiro desse ano, alterando a renovação da receita que foi falado hoje de manhã nas palestras. Então, não são todos os estados que já estão adequados a essa nova portaria. A portaria fala que tem 120 dias para adequação. Até maio, todas as secretarias de Estado do Brasil já têm que estar adequadas e fazendo essa renovação, não de 3 em 3 meses, mas de 6 em 6, conforme a portaria. E ainda, para fechar, a gente ainda tem os nossos desafios diários, né? Então, falei primeiro do sistema, né, do que a gente sente, do sistema, e agora eu vou falar um pouquinho dos nossos desafios. A gente ainda enfrenta dificuldade de acesso ao banheiro. Não temos, quando a gente está na rua, enfim, banco, todos os lugares, a gente encontra essa grande dificuldade. Nós temos que enfrentar muitos pacientes, tem a questão da fadiga, se cansam muito,
Muita gente julga essa pessoa como se fosse preguiça, como se ela não quer fazer, né? A gente tem que conviver com o medo de crise repentina, porque, vamos falar a verdade, mesmo quando a gente está tudo bem, você sente uma dorzinha, você fala, ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, será que vai voltar tudo? Enfim, a gente vive com essa tensão de ter esse medo de ter crise repentina, e ainda temos que enfrentar o julgamento de pessoas que convivem conosco e que não entendem pelo que passamos. Isso, gente, é muito comum. Se as pessoas que convivem conosco não entenderem um pouco do que é a nossa doença, elas não vão entender o que está acontecendo com a gente. Por isso eu falei da importância de tornar o invisível visível, né? E eu ainda coloquei aqui, a Alessandra falou um pouquinho, né, sobre isso também, frases que eu acho que nós nunca precisaríamos ouvir. O que você comeu para estar passando mal? Você começa a passar mal, qualquer um para do seu lado e pergunta o que você comeu. O negócio que me dá vontade de... Né? Não vou falar, não vou responder, não, mas não comi nada. Eu tenho doença de Crohn e por isso estou passando mal, né? Toma um chá de alguma coisa que melhora. O povo tem tanta receita de chá e de folha de não sei o quê, e de tudo. Que, com esse monte de medicamento, que o negócio foi estudado no mundo inteiro, o vizinho tem uma folha que resolve o seu problema. Poxa, gente, né? A gente cansa de ouvir isso. Não parece que você tem uma doença. As pessoas te olham, eu, por exemplo, as pessoas me olham e falam assim, mas não parece que você tem nada, não. Né? Canso de ouvir isso. Levanta dessa cama, se anima, você está sempre cansado. Às vezes você está lá arrasado, um dia depois você está com diarreia. Gente, vocês já pararam para imaginar uma pessoa normal? Quando eu gosto de dar esse exemplo para quem não convive com a doença. Sabe quando a pessoa pega uma virose, dá uma gastroenterite? Quem não tem a doença, tá? A pessoa vai lá e vai 10 vezes no banheiro num dia, e passa uma semana, ai, estou morrendo. Gente, com a gente falar um negócio desse, não estou desmerecendo de jeito nenhum. Mas a gente convive com isso todo dia, as pessoas não têm essa noção. A gente precisa explicar para elas, né? Outra coisa que a gente ouve muito, pelo menos eu já ouvi lá atrás. Será que essa doença sua não é psicológica, não? Porque você nunca melhora. Aí eles começam a achar que não tem nada, o problema está aqui, é você, a culpa é sua, é psicológico, vai se tratar, né? Ou então, também tem essa que ela também é danada. Tenta outro médico para ver se você melhora, outro tratamento, porque você está lá pelejando e eles estão mandando... Tem gente que chega perto da gente e fala isso. Esse negócio não está dando certo, não, arruma outro médico, arruma outro remédio para ver se melhora. Eles não entendem que tem um tempo para aquilo entrar em remissão, que as coisas não são, como a Alessandra falou, um comprimido para dor de cabeça que a gente toma e daqui a meia hora melhorou, né? Então, é isso. E o grande problema que eu acho, por que isso tudo acontece conosco, na minha opinião, é por falta de informação. A falta de informação que eu falo não é só a falta de informação de todo mundo, da sociedade em geral. As pessoas não conhecem a nossa doença, gente. Não conhece, ela vai trabalhar, se a pessoa não conhece, ela vai trabalhar com o que ela entendeu, com o que ela acha. E, por isso, muitas vezes, a gente tem que enfrentar esse tipo de coisa. Falta de informação dos profissionais de saúde. E aqui eu quero abrir um parênteses. A gente sabe que vários profissionais de saúde não conhecem a nossa doença. Eu sou dentista. Vocês sabem o que eu estudei de doença de Crohn na minha faculdade? Nada. Agora, se eu conheço, porque eu tenho a doença, eu fui pesquisar muito e tudo. Agora, como que uma pessoa que nunca viu um paciente com aquela doença, ou que não convive, que não estudou, como é que vocês acham que aquilo vai entrar na cabeça dela? Né? Então, assim, a gente precisa, por isso a importância da capacitação que aconteceu aqui hoje, da gente fazer esse movimento de tentar mostrar, levar nos postos de saúde, levar para os agentes de saúde os panfletinhos da gente, porque as pessoas, se ninguém falar, aquela doença vai ficar ali despercebida. Quantas doenças cada um de nós não conhecemos também? Né? E também a falta de informação dos gestores e dos legisladores. Se quem faz as leis, se os gestores que vão fazer toda aquela política, a gente viu hoje de manhã, se eles
se quem faz a lei, que tem o poder da caneta, ou quem faz uma política ali, que vai traçar as estratégias, nunca ouviu falar da nossa doença, quando é que eles vão pensar na gente? Por isso a importância da gente chamar a atenção, da gente realmente fazer com que a gente seja visto. E também tem a questão da falta de informação dos próprios pacientes, de cada um de nós. Aqui, eu estou falando no geral, mas eu tenho certeza, ninguém nasce sabendo, né? Então, a gente precisa aprender. Primeiro, o desconhecimento dos nossos direitos. Ontem a gente conversou sobre isso aqui no debate, né? Dos direitos que a gente tem. Muitas vezes a gente desconhece. Nós desconhecemos o curso da doença e as manifestações extraintestinais. A maioria não conhece, não sabe que pode se manifestar no olho, na articulação, enfim. O paciente não sabe. Não sabe onde e como ter acesso do medicamento para o tratamento. E não entendem a importância do engajamento de todos para a construção de direito e construção de política pública. Gente, cada vez que a gente tem uma consulta pública, todo mundo, todas as associações publicam. Olha quantos pacientes que vão lá responder. Se nós que somos os responsáveis, se a gente não lutar pelos nossos direitos, quem que vocês vão querer que lutem? Que lutam por nós? Né? A gente, na hora que marcar, vai ter uma audiência pública para debater o assunto X, a gente tem que ir. Nós temos que participar. Porque ninguém vai se interessar pela nossa causa se a gente não estiver interessado. E eu acho muito importante vocês orientarem as pessoas das associações de vocês. A Alessandra falou que ela esteve lá na reunião da ANS, estão atualizando o rol, e essa atualização ela vai à consulta pública ainda, a gente vai colocar. Então, participem, vamos prestar atenção nisso. E a única forma da gente melhorar essa realidade é o que eu falei. Consumir informação sobre a DI, que a gente tem feito aqui, seguir as orientações e tirar dúvidas com o próprio médico. Quando você entende, você vai tirar a sua dúvida com o médico e vocês dois juntos chegam no que é melhor para você. Não se automedicar de forma alguma. Ter os cuidados diários com a saúde em geral. Eu coloquei isso aqui, que é muito legal, kit de emergência nas crises. Está com crise, gente, leva uma roupinha extra, leva as coisas, tem um kit de emergência para não passar vergonha na rua. Cuidar da alimentação e conhecer programas de apoio ao paciente. Essas coisas são coisas que a gente tem que compartilhar entre si. É tudo para a nossa... né? E aí eu coloquei aqui, não vou ficar falando, mas conscientizar as pessoas é um pouquinho do que a gente fez lá, enfim, entrevistas e eventos no meio da rua, lutar pela conscientização, compartilhar textos sobre o assunto. A Alessandra falou tanto do site da BCD, do blog, do site, todo mundo tem, vamos compartilhar da sua associação. Alguém publicou, compartilha para os seus amigos lerem também. Se engajar na causa, que é o que eu acabei de falar aqui para vocês, participar de todas essas reuniões, de todas essas consultas, isso é importante para a gente. E tornar o invisível visível. Eu coloquei aqui na porta a exposição, essa exposição foi feita pela Alende, ano passado, a doutora Marta pediu para a gente trazer, foi uma grande alegria. E também a doutora acabou de falar da importância da arte, né? Exatamente pelo fato das pessoas não olharem para a gente e julgar pela nossa aparência, a ideia dessa exposição foi essa. A gente colocou todos aqueles pacientes bonitos, você está ali com o diagnóstico, há quantos anos a pessoa convive, e aquelas cicatrizes são de nós, são daqueles pacientes. Vamos encarar essas dificuldades todas que a gente enfrenta como desafios e não como problemas. Porque o problema, ele paralisa a gente. Agora, quando é um desafio, ele te estimula a querer vencer. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. Desculpa, eu estourei um pouquinho o meu tempo. Aqui as redes sociais da Alende e a minha. Se alguém precisar de alguma coisa, estou à disposição. Obrigada.